Olá pessoal, obrigado a quem nos acompanha em mais um episódio aqui conosco. Obrigado a quem nos segue nas nossas redes sociais, quem está inscrito no nosso canal do YouTube. Quem não está, a gente sempre pede para que faça sua inscrição. Quem está recebendo esse material, que possa compartilhar com outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso a estas informações. Sempre lembrando que o nosso objetivo é instigar as pessoas a quererem conhecer mais sobre esse tema. Temos um acordo aqui que a gente trabalha sempre na média de 15 minutos, aproximadamente 15 minutos, para que justamente possa trazer algumas pílulas para que você possa ficar mais curioso sobre os temas. E o nosso tema de hoje, que nós vamos tratar, é a importância do e-social e dos EPIs. Depois nós vamos falar um pouco mais o que é isso. A nossa convidada de hoje é a Célia Maria, ela que é sócia da empresa CM Saúde e Segurança do Trabalho, administradora, pós em gestão de agronegócio, GSO, técnica de segurança do trabalho, bombeira civil, está cursando no momento técnico em agronegócio, pós ESG e MBA aeroagrícola. Já dá para ver que ela gosta de estudar e bastante, né? Pelo que a gente mostra aqui. Célia, seja bem-vinda, muito obrigado por estar com a gente. Antes da gente entrar diretamente no tema, vou perguntar para você, como é que você entrou nessa área aí, nesses temas aí relacionados a segurança do trabalho, saúde, enfim, seja bem-vinda. Bom dia, Gabriel, obrigada pela oportunidade. Eu iniciei há mais ou menos 20 anos, nessa parte de segurança do trabalho, quando eu trabalhava em usinas. Eu era responsável por uma média de 3.500 terceiros nesse setor. Ah, legal. Eu iniciei nessa parte. Legal, uma área que vem crescendo e cada vez sendo mais relevante dentro das empresas hoje. E já que a gente está falando aqui, né, o nosso tema de hoje é o e-social e os EPIs. Conta para nós o que é isso, né? Vamos desmistificar um pouco, já começar a explicar o que é o e-social, o que são os EPIs, para que as pessoas que estão acompanhando aqui possam entender um pouco. Bom, o e-social é um sistema do governo federal. Ele foi implantado no intuito de acompanhar as empresas referente às normas que elas têm uma obrigação de cumprir, né? Então, essas normas são trabalhista, previdenciária e tributárias. O e-social, ele abrange vários setores, contábil, e agora, a partir do ano passado, se tornou obrigatória a parte da segurança do trabalho. Dentro da parte da segurança do trabalho, quais são as obrigações, né? A empresa ela tem a obrigação de enviar os eventos, o que ocorre com o seu colaborador no decorrer do mês. Então, tudo que ocorre com o colaborador nesse mês, eu tenho até o dia 15 do mês seguinte para fazer esse envio no programa do governo, que é o e-social. Tem uma CAT, né? A CAT eu tenho 24 horas para fazer o envio. Foi um óbito. O óbito eu tenho que fazer o envio de imediato. E os demais eventos, que é uma admissão, uma demissão, um periódico, eu tenho até o dia 15 do mês seguinte. Né? Quais são os objetivos do governo com isso? Acompanhar se a empresa está cumprindo ou não com as suas obrigações. Interessante. E uma dúvida, né, que até se diz uma pessoa me perguntou, como é que é o porte das empresas? Tem porte de empresa para fazer isso? Muda a regulamentação? O e-social ele tem alteração? Tem formulário diferente? Tem obrigação diferente? Prazo diferente? Dependendo do porte onde essa empresa está enquadrada do ponto de vista de faturamento? Boa pergunta, Gabriel. O porte da empresa ela teve importância lá no início do envio, né? Que eles classificaram por risco e esse porte foi enviado de acordo com o risco. Então, foi primeiro um grau de risco, depois outro e o outro, né? E a obrigação é para qualquer empresa ou CPF que tenha a partir de um colaborador registrado. A partir do momento que você, como CPF ou empresa, registrou o colaborador, você tem essa obrigação. Bom, tendo um funcionário, então, um colaborador, tem que estar dentro do processo. E aí uma coisa que a gente procura fazer
fazer sempre aqui, independente do tema que a gente trabalha, é dar um passo a passo, né? E você faz esta consultoria também, uma coisa que a gente fala sempre, que a gente precisa trazer para as empresas. Tem muito empresário que nos acompanha aqui. Eu sempre digo que a gente precisa trazer para as nossas empresas profissionais para nos trazer assessoria profissional, que a gente precisa encarar as assessorias, consultorias como um investimento para trazer conhecimento específico para dentro das empresas. Vamos pegar uma empresa aí que acabou de abrir, que tem lá 3 funcionários e não faz daí por onde começar. Quando você vai para dentro das empresas fazer a consultoria, por onde começa? Como é que o empresário tem que começar a se organizar para poder estar dentro da regra do E-Social? Quando a gente inicia uma consultoria, a gente analisa a empresa desde o CNPJ, quais foram os quinais que ela definiu da atividade dela. Né? Em cima disso, a gente vai fazer a classificação do risco. Qual o grau de risco que aquela empresa se classifica. Depois disso, nós vamos desenvolver os programas, que são os laudos, o PGR, o PCMSO e o LTCAT. Em cima desses laudos, o médico, o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, eles vão conseguir definir quais EPIs para cada atividade que a empresa tem e quais são os exames médicos admissional, demissional e periódico. E dentro desse processo ainda, a gente define quais tipos de treinamento será necessário para que o colaborador desenvolva a sua atividade na empresa. E quando a gente trata de uma assessoria, uma consultoria, Gabriel, nós fazemos um levantamento geral da empresa, desde o início da admissão. Quais tipos de documento e exames que vai ser necessário para contratar aquele colaborador, quais os treinamentos que ele vai precisar ministrar no decorrer do ano com esse colaborador e, por fim, quais são a documentação necessária que ele tem que ter em arquivo caso de uma fiscalização, tanto trabalhista, de um processo trabalhista ou de uma fiscalização de algum órgão pertinente a essas NFs. Depois desses laudos, todo esse processo feito, no decorrer do mês, a empresa ela tem uma série de coisas a cumprir, que é quando a gente vai acompanhando e orientando para que no final, de todo esse processo, tudo seja implantado. E o que é ser implantado? De início, a empresa ela tem um prazo ali para aplicar o treinamento da NR6, para fazer uma integração ao colaborador, para fazer uma NR35, no espaço confinado, um trabalho em altura. Então, assim, essas atividades que uma empresa precisa. Vamos pensar ali numa empresa de aviação agrícola. No mínimo, o colaborador, antes de iniciar, ele tem que ter NR6, que é os equipamentos de proteção, e a NR31.7. Isso de início, E depois, no decorrer do tempo, ele precisa seguir a sua ordem de trabalho. E essa ordem de trabalho, ela é desenvolvida lá no início, quando eu estou elaborando os laudos. Interessante. E depois nós vamos fazer um link aqui com os EPIs, já indo para a nossa segunda parte aqui, já indo para a reta final, porque o tempo passa muito rápido e o tema ele é muito interessante. A gente sempre, e a dica para quem está acompanhando aqui, na descrição do vídeo aqui vocês vão encontrar os contatos da Célia, até para que vocês possam pesquisar mais, possam buscar mais informações sobre o tema, que é extremamente pertinente, Você falou, que faz o diagnóstico, entende a empresa e aparecem alguns treinamentos. E quem que tem que fazer os treinamentos? Quem que vai ministrar? É a própria empresa ou vocês fazem? Só para entender um pouco isso, a empresa vai ter que ter um profissional lá dentro, vocês formam? Se puder dar uma falada disso. Gabriel, hoje a gente procura atender o Brasil todo nessa parte de treinamentos, A nossa equipe aqui está formada por médicos especializados, a gente tem os advogados que nos acompanham até para ter uma organização melhor e prever uma futura ação trabalhista. Então, a gente tenta também ministrar isso no decorrer do período do colaborador dentro da empresa, para que futuramente não saia entrando com um processo contra a empresa. Então, assim, quem são os colaboradores que recebem esses treinamentos? Integração é todos os tipos de colaborador que você contratar.
Quem pode ministrar a integração? Qualquer pessoa responsável pela sua empresa. Nós também ministramos essa integração online para as empresas que a gente dá assessoria. Todos os colaboradores que eles contratam, eles já enviam o contato, nós ligamos e passamos essa primeira formalidade deles com a empresa, né? Após isso, os treinamentos, eles são obrigatórios para um profissional qualificado para aquilo ministra eles. Uma engenheira de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho ou bombeiro civil, que são as normas, né? As NRs, são NRs. Hoje a legislação está em torno de 42 NRs desenvolvidas dentro de setores, né? NR6, um exemplo, um dos termos que a gente vai tratar logo a seguir, que é equipamento de proteção individual. Essa NR, ela é uma NR que abrange todo tipo de equipamento que o colaborador vai ter que usar e as obrigações dele com esses equipamentos. Porque a empresa também ela não tem só a obrigação de entregar o equipamento ao colaborador. Dentro dessa entrega, ela tem que ensinar como usar. É interessante, já que você trouxe o tema, né, do EPI, indo para o nosso terço final aqui, fala para nós o que é EPI, né? Porque a gente fala essa sigla e daqui a pouco tem gente acompanhando aqui, não faz ideia do que seja, o que é EPI, da onde veio, por que ele é importante, onde é que ele está conectado com as empresas e qual é o perfil de empresa que precisa do EPI. O EPI é o equipamento de proteção individual. E também temos o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva. Hoje nós vamos tratar principalmente o equipamento de proteção individual, né? Cada função, ela tem o seu tipo de equipamento que precisa ser utilizado. Desde a equipe da limpeza até um supervisor, né? Estou numa área agrícola, vamos pensar assim, né? Estou num preparo de calda. Quem tem que estar com os EPIs? Qualquer pessoa que for manusear esses produtos, né? Então, assim, esses EPIs eles são entregues individualmente, por isso que eles chamam de EPIs. Cada colaborador ele tem a sua obrigação com o EPI, que é a de cuidar, zelar, solicitar troca sempre que necessário, e o uso é obrigatório, né? Então, às vezes, a empresa entrega, dá o treinamento e mesmo assim, o colaborador fala assim, eu nunca usei, não vai ser hoje que eu vou usar. Recebe o EPI, leva junto, vai estar lá, preparando uma calda sem uma máscara. O risco de contaminação é imenso. E quando eu vou descobrir isso? No dia de fiscalização, quando a própria empresa está no local e vê, mas a técnica de segurança não está aqui hoje. É muito comum se ouvir isso. Não preciso usar, se ela vir, eu uso, né? Gente, o EPI não é para proteger a técnica de segurança do trabalho, para proteger você, que está lá em contato com um produto que é de alto risco para a sua saúde. Então, essa é a importância e a conscientização que o colaborador precisa ter sobre o seu equipamento de proteção. Então, dá para dizer que nós vamos pensar aqui num caso prático aí, né, que acontece uma fiscalização e aí, por algum motivo, o colaborador está sem o EPI, mesmo ele tendo recebido o treinamento EPI. A responsabilidade é dele ou, nesse caso, a empresa vai ser autuada? Como é que isso funciona? A responsabilidade é de ambas as partes, né? A empresa, Gabriel, ela tem a obrigação de fornecer o equipamento de proteção, treinar o colaborador, monitorar esse uso e fazer acontecer o uso. Quando a gente pensa em fazer acontecer o uso, o que é? Primeiro, verifiquei o colaborador não está usando, uma advertência verbal, aí entra a parte jurídica, né? Pela segunda vez, uma advertência escrita. Já é a terceira vez, uma suspensão para que ele pense nesse ato que ele está fazendo. E pode até ocorrer uma demissão por justa causa, né? Reciclagem, né? Já estou na segunda vez pegando o colaborador sem EPI.
vou chamar uma equipe, ou pega de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, e ela vai fazer uma reciclagem com esse colaborador. Deu lá meu ano na empresa, vou fazer meu exame médico periódico. Esse é um assunto importante também, depois a doutora pode tratar isso numa outra oportunidade, que é quando a empresa descobre como está a saúde do seu profissional, né? Então, assim, não usei o EPI, fico lá no meio do mato, numa área que a empresa não consegue me acompanhar, só é o piloto e o vadeiro. Né? Então, assim, ninguém está querendo me cobrar, não vamos usar. Mas quando eu for fazer meu exame médico periódico, vai acusar. Né? Então, tem um dos exames que a gente faz que acusa essa substância no organismo. E o interessante dessas substâncias é que tem algumas que não têm medicamento para tratamento. É o uso do EPI e a alimentação, né? Então, aí o colaborador tem que começar a ter uma alimentação mais rigorosa, vai se tornar obrigatório o uso desses equipamentos e ele vai ficar no tratamento. Então, se não abaixar esse teor no organismo dele, ele vai ter que ser suspenso da atividade. Vejam aí, né? E aqui o nosso propósito é trazer informação, levantar informação, levantar curiosidade para quem não conhece sobre o tema poder conhecer mais, poder conversar com a Célia depois, chamar ela aí nas redes sociais, vocês vão encontrar ela aí muito fácil, né? Tem os nossos contatos aqui, através da gente também pode encontrar ela. Mas o assunto ele é muito sério, né? O nosso propósito aqui não é explorar ele na sua totalidade, mas sim instigar as pessoas, deixar todo mundo curioso a conhecer mais sobre o e-social, sobre o EPI, sobre o quanto é fundamental, né? Quantos temas, né, que a gente está tratando aqui hoje, eles são fundamentais e a Célia é especialista nesses temas, pode oferecer muito mais conhecimento, todos os treinamentos, como ela mesmo já comentou aqui. Célia, eu vou fazer a última pergunta aqui, depois a gente finaliza. O que você acha, né? Qual é o grande desafio de mudar muitas vezes a cultura, né? Você falou muitas vezes, tem gente que não gosta de usar o EPI, né? Como é que muda a cultura? Como é que faz para entender que ele é importante? Olha, Gabriela, um dos requisitos que eu acho importante, até uma orientação que eu passo para as empresas que nós damos assessoria, é somente com treinamentos. Né? Você falar, a pessoa vai te ouvir. A partir do momento que você recebe um treinamento, e o treinamento, quando eu falo ali para ti, o treinamento de NR6, que é o equipamento de proteção individual, as imagens são fortes, porque a falta de uso de um capacete, imagina, você está na construção e está sem um capacete, cai um tijolo na sua cabeça, imagina isso. Né? Então, são umas imagens um pouco fortes, que a pessoa, a partir do momento que começa a ver, porque assim, a gente tem muito assim, nunca aconteceu comigo, mas uma hora pode acontecer, né? Então, pegamos de exemplos aonde já ocorreu e voltar para a área do colaborador está e mostrar para ele a importância e o porquê que está sendo cobrado aquilo. Então, assim, um dos requisitos principais é o treinamento. E após o treinamento, essa cobrança diária, que a partir do momento em que o negócio ficar todo dia na cabeça do colaborador, precisa, se você não usar, vai ter uma advertência. Ele vai começar a usar por uma obrigação, não é nem porque ele quer. Né? Então, vai se tornar uma obrigação para ele usar aqui. E depois se torna tão comum que é como a gente sair. O advogado ele tem que usar um terno para ir numa audiência. E o EPI vai se tornar comum como isso. Muito bem. Hoje é o nosso episódio aqui, 74. Estamos falando com a Célia Maria, ela que é especialista aí na área de segurança do trabalho e vem trazendo um tema aí que ele é fundamental, né? Falamos hoje aqui sobre o e-social e os EPIs. E como falamos antes, os temas são muito amplos e a nossa proposta aqui nesse tempo que a gente trabalha, sempre entre 15 a 20 minutos, é instigar e despertar a curiosidade nas pessoas. Agradecer a Célia por estar com a gente, convidar todos aqui para que possam sempre nos acompanhar e disseminar esse conhecimento. Vou devolver para a Célia aí para que ela possa deixar uma mensagem final aí para as pessoas que acompanham os nossos materiais aqui no nosso canal do YouTube. Célia, fica à vontade para
fazer uma mensagem final aí às pessoas que nos acompanham e estão vendo em especial esse episódio aqui. Eu agradeço ao Sinag pela oportunidade de tratar um tema tão importante, tanto para a empresa como para o colaborador. Fico à disposição a todos aí para tirar dúvidas, tá passando um pouco mais sobre o tema e sobre os treinamentos, sobre o e-social, até porque o e-social agora já se tornou realmente obrigatório, então está todo mundo aí passivo de uma multa, né? Então, fico à minha disposição, espero ter ajudado, contribuído aí para quem era leigo no assunto e também para quem já trata do assunto, ter esclarecido algumas dúvidas. E no mais é isso, Gabriel. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Célia. Obrigado por estar com a gente. Obrigado por contribuir, trazendo muita informação de qualidade. Como eu disse antes, na descrição aqui do vídeo vocês encontram os contatos da Célia, as redes sociais e a sugestão que vocês sigam, né? Sigam as redes sociais dela para que possam acompanhar e conhecer mais sobre esse tema, né? Estar sempre atualizados. Obrigado a todos, obrigado a quem nos segue já nas redes sociais, quem está inscrito no nosso canal e quem não está, que possa fazer isso para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos que a gente produz aqui. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Até mais.